Sejam bem-vindos a mais um Jet Test. Hoje estou do lado do GTX 230 da Sidu, novidade 2021 em casco, não em modelo sim. E o 230 já tinha no Wake Pro. A diferença é que agora o GTX ele é dedicado ao luxo, então as cores dele estão maravilhosas, né? Um cinza carbono ou cinza grafite, diria melhor. E os bancos agora todos de cores diferentes. E a costura laranja para acompanhar é um jet bonitão. Vou apresentar para vocês desde lá do início. O casco é o que vocês já conhecem, o casco ST3. A mistura do S3, que é o antigo, com o T3 do RX PX até o ano de 2019. E galera, é um casco com design, né, incomparável. A Sidu é muito boa isso em questão de design. O motor dele agora é o mesmo motor do RX TX, 1630 cilindradas, 3 cilindros com... Mano, tá difícil. Continua, cara. Calma aí, tô tentando, mas eles estão pegando até no pescoço. Bora. O motor 1630 cilindradas com 230 HP, o mesmo do RX TX, porém com menos potência. Sim, existem algumas diferenças mecânicas, porém 95% te diria que é igual ao 300, que é o GTX 300, falando em GTX. Um anterior a gente tem o GTX 170, que eu te convido a assistir no episódio aí no nosso YouTube. O painel vai vir agora digital e colorido. Esses modelos do primeiro lote não vieram ainda, é o que vocês já conhecem. E nós temos o... Deixa eu dar a volta para vocês conseguirem ver melhor. O espaço de sempre, né? O GTX... o 230 no caso, que é esse aqui, ele não vem com aqueles divisores, mas é um acessório que você pode comprar aqui para colocar o extintor e o kit Survival Kit, né, que é o kit de sobrevivência que você pode comprar na Sidu como acessório. O abastecimento aqui, que vocês já conhecem, é interno, tá? E você tem acesso direto ao piloto. Aqui o porta-treco, que vocês já conhecem, com a opção de colocar o USB, né, e estancado, fechou aqui, pode capotar que não dá nada, galera. O painel digital, vou dar um pré-start aqui para vocês verem. Do lado esquerdo ele mostra combustível, no meio ele mostra velocidade, ele está apitando baixo combustível, e do lado direito o trim, aqui ó, que eu estou mexendo para vocês verem. E aqui o RPM, algumas funções e algumas coisas aqui embaixo que aparece, por exemplo, neutro, tá muito quente. Como é um painel compactuado, né, da BRP, então aparece farol alto, essas coisas que tem lá nos UTVs. Bom, o guidão também igual do casco ST3 que vocês conhecem. Uma coisa muito interessante é essa parte aqui, que ela não deixa baixar a mão, então você sempre tá com o pulso reto, não com o pulso torto, que é errado e cansa. Então você sempre tem uma posição muito boa e ergonômica. Os bancos dele com os encaixes cruiser, né, que a gente diria, muito bom e traz muito conforto em longas distâncias. O segundo passageiro também, e o terceiro também tem o banquinho cruiser. Esse jet tá com um som que é ligado Bluetooth, 100 watts RMS, aguenta a capotagem pra caramba. Ali tem um selo de 3 pessoas no máximo, 273 quilos no deck. O design, os retrovisores, ele tem um centro de gravidade muito mais baixo. Parece que você está dentro d'água, que a água percorre aqui, você fica sentado. Você está sentado aqui e a água já está por aqui. Esse degrau, esse step, que é um sistema para você andar com ele parado e ele flutua mais. A quilha do GTX, e aqui o sistema Link, que não é novidade, mas muito prático. Você pode colocar o seu cooler, a gasolina, tudo você compra como acessório original da Sidu. Aqui, para você colocar o opcional de torre de wake,
Novamente, não é para você colocar combustível, tem um símbolo para você não colocar o combustível. E um casco com uma plataforma gigante, né? Como vocês podem ver, tirou o banco, você tem um aproveitamento muito maior, onde você pode, praticamente uma cadeira de sol, um solar, então você encosta a sua cabeça aqui almofadada, faz o seu piquenique, enfim. Ele vem com a escada de embarque, que facilita muito, sistema IBR de última geração, que freia demais, porém vocês verão isso na realidade no próximo take, que a gente vai para a água. E vou mostrar aqui para vocês, já engatei a chave principal, que é a parte mecânica. Vocês vão perceber que é idêntico ao do GTX 170, que é aspirado, e ao do 300, que é o Supercharger. Por que ele é igual? O Supercharger do Sidura, ele não fica na frente, ele fica lá atrás, tá? E 3 cilindros, motor 1630. O legal, novamente, tudo que é legal aqui, vocês já viram no episódio do GTX 170, mas o que é legal dele aqui tá tudo na mão. Bateria, caixa de fusível elevou para que não pegue tanta umidade e não pegue água, e o sistema de arrefecimento, líquido de arrefecimento, tudo de fácil acesso. Ele tem o banco que ele é fechado, percebam, porque esse segundo banco ele prende nesta placa de plástico, e quando você for fazer limpeza você pode tirar com cuidado esses parafusos para ter o resto do acesso ao motor. Vou ligar ele para vocês verem, galera, que é o que a gente mais gosta, e depois nós vamos para água fazer o teste desse meninão aqui. Uma coisa que é muito legal, galera, para quem gosta, você escuta o barulhinho do Supercharger, aquele... Depois que você acelera, ele faz o barulhinho do Supercharger. Para quem entende isso, é muito top, isso é muito legal. E desliguei porque é feito para andar lá, e agora nós vamos fazer o melhor de tudo. Convido vocês a ficar aí, assistam o episódio inteiro porque tem muita coisa legal. Nós vamos para água. Bora com a gente. Bom, galera, aqui na água vamos fazer o teste. O primeiro deles, a questão de manobrabilidade. Então eu vou dar uma acelerada, fazer algumas curvinhas e depois vamos jogar ele para o cavalo de pau para ver como que ele se comporta. Quero avisar um negócio para você antes de qualquer coisa, que você que entende de jet ski, você vai perceber que esse jet não vai dar aceleração máxima. Mas o que acontece? Foi o único que a gente conseguiu arrumar. A gente decidiu gravar isso logo para vocês que querem ver o GTX 230. Esse é de um amigo nosso e cliente. Ele tá com 0.4 horas, galera. Não fez nem 1 hora. Ele vai soltar lá com 2,5, 3 horas. Mas a gente tá aqui para fazer o teste porque ele tem 70%. Minto, 80 e poucos por cento de potência liberada, tá? Depois de 3 horas ele vai liberar para 100%. Então, mesmo assim dá para fazer o teste para vocês verem que o único que vai diminuir um pouquinho, que eu passo para vocês, é o top speed. Bom, vou botar o meu óculos aqui para a gente fazer as manobrabilidades do carro. Vou botar no modo esporte aqui, ó. Galera, dá pra ver que é performance lá no alto, né? Em questão de navegação, ele prende bastante o casco na curva e é um jet que
promove tanto navegação, porque é maior, tem manobrabilidade também, é um jet supercharger que não tem... o GTX 170 já é forte, o 300 muito mais, mas você tem essa opção intermediária que é ele, fora que esse design bonitão, né? Então, vocês viram que o cavalo de pau não é aquela coisa dificílima de fazer, porque o casco ST3 todo mundo imagina que possa ser muito difícil e não é. Agora eu vou mostrar para vocês os 3 modos de condução que tem aqui, vou levar aí para vocês. Quando você liga esse jet, o padrão dele fica apagado aqui. Isso significa que é o modo Touring. Se eu apertar esse botão aqui, que se chama Mode, ele vai aparecer o Sport. Eu aperto o Mode de novo e confirmo, ele vem para o modo Sport. Se eu apertar de novo o Mode, ele vem para o Eco Mode, que é o modo econômico que não acelera tanto. E se eu apertar de novo, ele desliga e volta para o Touring. O primeiro deles, o Eco Mode. 3, 2, 1... cortou a velocidade 54, 55, 53 km por hora, tá? Agora eu vou desligar, apagou tudo no painel, então tá o modo Touring. O modo Touring é o mesmo que você desligar o jet, ligar o jet e dar partida. É o modo padrão. Então ele vai, deu a partida, ele vai estar no neutro e no Touring. Então vou acelerar para vocês verem. Ficar até a frente. 3, 2, 1. Aqui vocês viram que ele já libera toda a aceleração final, mas de forma gradativa, para que não seja tão animal. Então eu quero agora, por exemplo, andar no modo esportivo. Apertei o Mode, ele vai ficar o Sport piscando, aperto e seguro, ele deu esse apito, aí tá ativado. Cuidado que muitas pessoas confundem que só de dar esse apito ele já tá no Sport, mas não é assim não, tá galera? 3, 2, 1... É nítido que ele não está liberando 230 cavalos, porque como eu disse para vocês, o jet agora fez meia hora. Vamos mostrar para vocês freio e ré. Primeiro a ré, capacidade de manobrabilidade. Chega, vai bater, puxa, ele tira rapidinho, tá? Isso é muito bom da Sifu. A frenagem, muitos de vocês já devem ter visto no GTX 170, quando você puxa a manete, o Sidu ele joga a água para cima. Então eu vou colocar no modo Sport para que eu tenha o máximo de eficiência e vou mostrar para vocês a ré. Eu vou vir lá de baixo em velocidade máxima. Quando eu quase atingir vocês, eu vou soltar esse acelerador e puxar a manete da ré. Chuto eu aí em torno de 30, 40 metros. Esse freio ele é bem inteligente, ele é bem funcional e ele é muito bom, galera. Ele possui o trim regulável. Do lado direito dele, atenção pessoal que não entende tanto, quando você liga e aparece os 2 pontinhos à direita, significa que o jet está com o trim no neutro. Então, quando eu estou com os 2 pontinhos ativados, significa que está no neutro, tá? Dica para você que não viu o episódio lá do trim. Se eu der 2 toques para cima rápido, olha o que vai acontecer.
ele sobe tudo de uma vez. Se eu der 2 toques para baixo, ele desce tudo para o neutro, 2 toques para baixo de novo, ele desce tudo para baixo. Ou eu posso ir toque por toque e eu vou regulando, tá? Então tem esse opcional. O trim dele é muito bom. Se você pouco sabe para que serve, o trim para cima, a única função que eu, João, utilizo é para ganhar mais velocidade num canal liso como esse, porque você tira a frente, você tira o jet de dentro da água, ele precisa de menos potência para andar mais, tá? Que você está tirando aquela potência, ela está sendo melhor extraída, melhor aproveitada. Se eu colocar tudo para baixo, o bico dele vai abaixar. Quando eu utilizo isso? Quando eu tiver com passageiros atrás. Então isso é muito legal. Tem na dica aí do episódio como utilizar o meu trim, que é com jet no mesmo casco dele. Agora nós vamos para o teste dinâmico, onde eu vou ativar o modo esporte desse jet e extrair tudo que ele pode extrair. Modo esporte ativado. Vou colocar o meu óculos aqui para que eu puxe o máximo de performance para vocês verem. Então eu vou fazer curvas com o dedo embaixo. Primeiro eu vou fazer a arrancada, depois as curvas e o resto para vocês verem que é o top speed. Arrancada 3, 2, 1, frente engatada. Jet muito dinâmico, né? Não é novidade que o casco ST3 promove muita eficiência, principalmente em curvas, que é o mesmo casco do RX-TX, porém o RX-TX possui as quilhas com maior performance, umas travas aqui no pé para que você possa ajustar melhor o seu pé para não ser ejetado, e o almofadado aqui, diríamos assim, Ergolock. Aceleração, bom, é muito boa, tá? Com o esporte ativado, inclusive. Você tem uma pimenta a mais em relação ao GTX 170 e tem um pouco menos de potência, porém mais economia do que o GTX 300, diríamos assim, falando em GTX. Então, o legal dele é que ele está nesse intermediário, e por ser um jet supercharged, você pode utilizar um motor ou uma gasolina comum. Detalhe, o único motor que o manual da Sidu fala que pode usar gasolina comum de jet supercharger é esse. Porque como vocês viram no canal, eu aconselho que jet supercharger usa gasolina Podium ou de alta performance. A segunda delas é a velocidade final do jet. Bom, ó galera, esse jet ele deu 47.9, 48 nós, tá? Isso, se a gente fizer aqui, ó, 47.9 vezes 1.852, que é um nó, ele daria 88. No painel aqui ele marcou 91. Só que tem um detalhe, esse jet está soltando, tá? Ele não tá todo amaciado. Como vocês viram, foi a única oportunidade que a gente teve para mostrar logo esse jet, que é novidade para vocês. Curva. Bom, o ST3, ele é uma junção do S3, que é o casco antigo, com o T3 do RX-PX. Então, obviamente, que é um jet comprido, é o jet mais comprido que a Sidu tem,
porém com performance, tá? Que é o mesmo casco do RX-TX, só que as quilhas alteradas, porque o GTX é luxo, é performance no mar, para você fazer distâncias mais longas. Então, de curva, ele também não deixa nada a desejar, só que no RX-TX você teria um pouco mais de curva. Esse é um jet muito bom, por ser um GTX, é um jet muito bom de curva, principalmente no liso. Você percebe que ele garra muito na curva, tá? Vale a pena por essa questão, galera. Navegabilidade, vou falar aqui e no mar. Já andei no mar com ele e também no liso agora. Fiz um treinamento com um amigo e cliente que tinha esse jet. O comportamento dele no mar é muito parecido com o do GTX 170, que não sei realmente o que a Sea-Doo fez, mas eles melhoraram bastante em questão de navegabilidade no mar, tá? Tá muito, muito, muito bom. Então, se você estiver pensando em fazer um upgrade do seu GTI e tiver a possibilidade de ir para o GTX, pode fazer. Não vai se arrepender. Funções do painel. Bom, pessoal, o GTX 230 2021 virá com um painel. Ele é colorido, ele não é touchscreen, mas ele é colorido, tá? Uns outros GTX que a gente viu, a gente tem um outro na Marina que você vê que o painel ele é mais alto. Ou seja, uma espécie de uma preparação para receber o painel colorido, não touchscreen, mas colorido, tá? Que vem nos modelos de luxo, principalmente no GTX 300. Agora, de função de painel nesse modelo aqui, ele tem as funções básicas, tá? Alguma coisa, por exemplo, de configuração, tá? Ó, RPM para mostrar os RPMs. Então, se você clicar a setinha da direita aqui, ó, configuração, trip, tá? Lower key, tá? Que só vem uma chave agora, então você limita a velocidade, unidades, quilômetros por hora ou milhas, o brilho, o relógio e saída. Aqui ele mostra os RPMs, é isso, galera. Então, eu acho que podia ter, por ser um modelo GTX, né, luxo, 230, de repente, nem que fosse por um precinho a mais, mas mostrar a autonomia, que é o que já mostra no GTX 170 2021, 2020. Ele aparece do lado esquerdo aqui, nesse jet já não aparece. Algumas funções a mais seriam muito bem-vindas. Evolução em relação ao modelo anterior. Bom, o S3, a dinâmica dele é totalmente diferente desse daqui. Esse jet ele prende muito mais dentro da água, navega muito melhor. E a evolução, lógico, como o próprio nome diz, galera, é muito melhor, tá? E a última pergunta, o que se percebe enquanto está navegando? Muito mais confiança. No mar também, muito mais confiança e muito melhor, eu diria que até a navegação dos RX-TX 2018 e 2019, tá? Prestem atenção nisso, 2018 e 2019. O 2020 parece que mudou alguma coisinha também no mar. Bom, galera, é isso. Fico por aqui com esse bonitão aqui, preto e laranja. Gostei muito, particularmente, dessa cor. E o GTX é luxo, né? Então, tudo que tem aqui, o bancão dele, olha essa cor que maravilhosa, com as costuras laranja, os detalhes dos adesivos em laranja. E ele não é preto, como eu falei, né? Ele é um cinza, grafite. E a mistura de cor tá muito legal, galera. E o GTX, por ser luxo, aqui o cliente colocou o som, tá? Falam que vem de fábrica, falam que não. Eu fiz um treinamento no final de semana retrasado com um GTX desse sem o som, e esse daqui tá com o som. E fora, né, os porta-trex gigantes. É isso aí, galera. Fico por aqui por mais um episódio. Vou dar a minha última aceleradinha aqui e beijo no coração, galera. Vou ativar o botão Sport. Valeu!